tier list. Faz tempo que a gente não faz uma tier list aqui, hein? Eu fiz um vídeo no final de dezembro falando que eu tava cansado de fazer tier list e tudo mais, porque a galera do Twitter adora dar print screen sem entender o contexto das nossas escolhas. Tava cansado. Eu adoro esses prints, inclusive, mas de vez em quando dá uma canseira de ver alguns comentários que a galera adora fazer microexpressões faciais a partir de tweets, a partir de prints, né? Existe isso no na Twitter. Então, vamos fazer mais uma vez e dane-se o que essa galera vai pensar. Melhores filmes do Oscar de melhor filme de todos os tempos, tier list. Mas aqui, essa tier list, pelo menos, não foi feita diretamente pra gente. Alguém mandou porque alguém já fez sem pensar na gente. Porque aqui tá S. E vocês já sabem que, na verdade, é pica. E a gente só aguenta... E a gente só aguenta 5 pica. Vocês estavam com saudade, né? Vocês estavam com saudade. Só pode 5 pica. Vamos? Vamos começar? Mas antes, você conhece a Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 23 aulas lá disponíveis. Mas só 23 aulas, Felipe? É claro que não! É claro que não, eu penso tudo por vocês, gente. Além das 23 aulas, 2 aulas novas todos os meses durante esse período de assinatura. 1 ano de assinatura, são 23, mais 24 aulas que você vai ter. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. E o que você vai ter nesse período de assinatura? Quais são as aulas que você vai ter lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, neorrealismo italiano. O cinema de Petzold vai entrar em março. Agora, em fevereiro, vai entrar aula sobre cinema e pós-verdade, expressionismo alemão, de Caligari Hitler. Tem aula sobre cinema clássico, cinema moderno, cinema pós-moderno. Pô, tem tudo naquelas coisas. Cinema como espelho, cinema como corpo, cinema como olhar, voyeurismo, uma aula só sobre vértigo, uma aula só sobre psicose e interlúdio. Cara, tá lindo demais. Link na descrição desse vídeo, vem fazer parte. Vamos escolher aqui os melhores filmes da categoria melhor filme do Oscar. Tá bom? Então vamos. Tempo de Oscar, temporada de Oscar, vocês ficam pedindo muito pra esse tipo de conteúdo, né? Então já vamos assim, como sempre, vamos escolher um pra já colocar na pica, pra já entrar a primeira pica de logo de cara. Tem que já colocar a primeira pica pra já ir acostumando, sabe? Que negócio que você já vai acostumando aos poucos. Então já vamos colocar a primeira pica aqui. Deixa eu procurar. Tadã, qual vai ser a primeira pica que a gente vai colocar? Qual vai ser a primeira pica que a gente vai colocar? Cadê? Ih, tá difícil encontrar. Vai ser esse aqui? Não. Cadê? Pô, tô sentindo que tá faltando coisa aqui, hein? Tá faltando coisa aqui, hein? Cadê? Ou então escolheram um pôster bem diferente. Pô, que isso? Que isso? Tá, deixa eu ver o que eu vou escolher aqui em pica. Tá, vamos colocar aqui, ó, Rebeca. Pronto. Rebeca, Hitchcockzinho, lindo, pra gente já começar a parada no topo. Pra começar a parada no topo. Aqui, The Sound of Music, A Noviça Rebelde. A, B, C, D, E ou F. Eu vou colocar em C. Eu não sou tão fã assim do filme, mas também não é um filme lá tão ruim assim, tudo mais. Vamos botar aqui excelente. Letra maiúscula. Ótimo. Bom. Medíocre. Ruim. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pronto. Polêmica. Então já vamos inaugurar, né? Já vamos inaugurar? Pronto, inauguramos.
Inaugurando. Excelente, não, maravilhoso. Tá bom, vocês mandam. Pronto, vocês mandam. Vamos. Tem filme aqui que vai dar ruim, A Malvada. A Malvada. Maravilhoso. Ó, maravilhoso também tem aquele esquema, né? Maravilhoso só pode 10. Vamos. Esse aqui é o Rain Man, né? Rain Man Medíocre. On the Waterfront, Sindicato dos Ladrões. É um bom filme. Eu tô entre ótimo e bom, mas vamos no bom. Bom filme. Sindicato dos Ladrões. Ótimo filme. Apesar de ser um diretor bastante anticomunista, é um filme que tem um caráter um pouquinho anticomunista ali, pá, mas é um ótimo filme. Discurso do Rei. Ruim que dói. Amadeus. Maravilhoso. Que é isso? É pica. Não, maravilhoso tá bom. Beleza Americana. Bom filme. A cena lá do saco plástico voando. Essa não. Birdman. Eu fico entre bom e medíocre. Eu já odiei mais esse filme. Vou botar no bom. Coda. Medíocre. Esse aqui foi um filme, Coda, pra quem não sabe, foi o vencedor do Oscar do ano retrasado, se eu não me engano, né? E Coda, me perguntaram recentemente no Instagram, nos stories, aliás, me sigam no Instagram, né? Me perguntaram lá se Coda era o pior filme que já ganhou o Oscar de melhor filme de todos os tempos. Não é. Coda é o clássico filme medíocre que ganha melhor filme no Oscar. E tá cheio de filme medíocre que ganha. Ó, por exemplo aqui, Conduzindo Miss Daisy. Medíocre. Tá cheio de filme medíocre que ganhou o Oscar de melhor filme, sabe? E ganhando de filmes ótimos, inclusive. Então, assim, não chega a ser pior filme que já venceu o Oscar, pelo amor de Deus. E vocês aí que estão no YouTube, saibam que toda terça-feira estou fazendo live aí. Estou fazendo live com vocês. E mais do que isso, às vezes eu apareço de surpresa e tem mais de uma live por semana. Ah, Felipe, essas lives ficam gravadas? Ficam, mas só pra membros. Então seja membro aqui embaixo. Ajuda a produção de conteúdo além de poder ter acesso a essas lives. Assina aqui embaixo. Então vamos. Casablanca. Vocês sabem que eu não sou tão fã de Casablanca, então eu vou botar em bom. Apesar de eu saber que em termos de importância pra história, a gente colocava aqui em cima. Mas é um filme que eu não sou tão fã assim. Então eu vou botar em bom, tá? Vamos lá. Mais o que? Argo. Mais um filme medíocre. Tá vendo? E ganhou o Oscar de melhor filme. Argo. Olha só o que eu tô falando pra vocês. Argo venceu o Oscar de melhor filme. Ponto. É isso que eu tenho pra falar. E, gente, mais uma vez, uma coisa que eu preciso dizer, que eu precisava ter dito no início da live. Isso aqui é uma tier list, não é crítica de cinema. Eu não vou fazer uma crítica de cada uma dessas escolhas. Eu não vou explicar todas as escolhas por que eu acho bom, por que eu acho ruim. Porque se eu fizer todas as escolhas eu explicar por que eu acho bom, por que eu acho ruim, a gente não sai daqui, tá bom? Então, a tier list é uma brincadeira. A tier list não é crítica de cinema. As paradas sérias que a gente faz aqui no canal, a gente faz em alguns reacts sérios, a gente faz nas críticas comentadas, a gente faz nas nossas conversas onde eu respondo perguntas de vocês. Aqui é uma brincadeira onde eu de fato boto onde eu quero cada um dos filmes, explico alguns, mas nem todos, tá bom? Vamos combinar isso? Então tá. Titanic eu vou colocar em pica. Melodrama dos mais lindos. Eu vou colocar em pica. Aliás, tem aula de melodrama no Introdução ao Cinema, hein? Vai lá. Mas é a clássica história do... Veja só, o melodrama ele vai ser utilizado muito como ferramenta narrativa. E aí você coloca a estrutura no melodrama e depois você coloca a história dentro. Então veja, Titanic é a história de uma moça
que é casada e, portanto, racionalmente se mantém num relacionamento, mas que tem o desejo de romper com esse relacionamento com outro cara. Então, é a clássica história da moça entre dois homens. Entre permanecer no amor racional e, portanto, casada com um homem rico e viver o amor romântico. E aí o melodrama joga o espectador na direção de torcer pela emoção, torcer pelo desejo, torcer pela traição e, portanto, torcer por aquilo que moralmente não é aceito. O melodrama ele trabalha sobre essa condição da polarização moral, o certo e o errado, a razão e a emoção, e sempre fazendo com que o espectador torça pelo desejo, em detrimento da razão e da moral. Então a gente torce para que a nossa querida traia o marido escroto com o Leonardo DiCaprio. Percebe? Então e aí você faz isso, você põe uma estrutura que é muito conhecida e que muitos filmes trabalham. Por exemplo, Past Lives, por exemplo, que eu vou fazer crítica comentada por aqui também, é outro filme que trabalha sobre a estrutura da moça entre dois homens. Só que aí você coloca uma história em cima dessa estrutura. E qual é a história que se cria nesse contexto? Existe uma condição contemporânea no filme. É a condição da migração coreana para os Estados Unidos, a questão das distâncias, relacionamentos efêmeros. Você vai construindo uma história em cima dessa estrutura da moça entre dois rapazes. Percebe? Você cria condições dentro dessas estruturas que já são pré-estabelecidas de alguma forma. Titanic é um baita de um exemplo disso. Vamos, próximo. Moonlight. Moonlight é um ótimo filme. Gosto bastante. No Country for Old Men, Onde os Fracos Não Têm Vez. Ótimo filme também. Pode ser que a gente suba alguns, tá? Spotlight. Spotlight é um bom filme. Ele não chega a ser medíocre. É aquele filme que a gente poderia chamar de medíocre, mas não chega a ser medíocre. É um bom filme. Annie Hall. Annie Hall. Eu fico entre pica e maravilhoso, mas eu não vou colocar em pica. Vou colocar em maravilhoso. Porque tem outros filmes do Woody Allen que eu gosto mais. E pode ser que tenham outros filmes aqui que eu goste mais também. Então eu vou colocar em maravilhoso e talvez a gente suba. Talvez. Mas aqui a gente já pode adicionar um, ó. Como Era Verde Meu Vale, John Ford. Lindo. E foi muito injustiçado ao longo da história esse filme, tá? Porque na época do Oscar, ganha o Oscar de melhor filme em cima de Cidadão Kane. Que alguns anos depois, que não foi tão bem aceito no ano, tá? Foi bem aceito no ano, senão não estaria concorrendo em melhor filme. Mas ele não foi tão bem aceito como ele foi posteriormente. Cidadão Kane entrou no debate crítico posteriormente, e a gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes. Nenhum filme nasce o melhor filme de todos os tempos. Isso vai se tornando com o tempo. E não é só o tempo que faz isso, sabe? Aquele negócio que a gente fala de o tempo faz as coisas. Não. O tempo é um espaço necessário para que o debate seja criado. Para que haja uma disputa ideológica, inclusive, sobre o que é cada filme. O debate crítico. A coisa posta no mundo e a coisa negada produzindo uma nova coisa. E dessa coisa surge uma nova tese que vai ser negada como antítese para surgir uma nova tese. E assim os filmes vão se transformando no que são ao longo do tempo. Cidadão Kane vai ser um filme que vai ser bem aceito a princípio, mas não tão bem quando depois vai ser ganhando reconhecimento de melhores filmes de todos os tempos. Veja, a Sight and Sound, que é uma importante revista que reúne os melhores filmes de todos os tempos, anos após anos, tem a sua primeira edição em 1950. E sabe qual foi o filme votado para melhor filme naquele ano? 1953, se eu não me engano, é o ano da votação. Sabe qual foi o filme? Ladrão de Bicicleta. Cidadão Kane é um filme de 1942. Então, veja, já tinha passado alguns anos. E o filme ainda não era reconhecido como o maior filme de todos os tempos naquele momento. Foi Ladrão de Bicicleta. E se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Vocês depois me corrijam aqui nos comentários no YouTube, ou vocês aí na Twitch, no chat, se vocês forem pesquisar aí rapidamente, vocês podem pesquisar pra mim como foi a votação dos anos 50 da Sight and Sound. Mas se eu não me engano, o Cidadão Kane não tava nem no top 10 na lista da década de 50. Por quê? Década de 50
Era o auge do neorrealismo italiano. Era o auge da teoria realista do cinema do André Bazin como uma teoria, digamos assim, paradigmática do cinema. Que faz com que o neorrealismo italiano, como o primeiro movimento moderno da história do cinema, ganhe tal característica a ponto de um dos seus filmes ser considerado o melhor filme de todos os tempos até então. Ladrões de Bicicleta. Que inclusive tem aula sobre o movimento no Introdução ao Cinema, sobre o neorrealismo italiano no cinema, no Introdução ao Cinema, tá? Só que depois disso, na década de 60, 70, 80, 90, foram algumas décadas, acho que se não me engano 5 décadas seguidas, que Cidadão Kane entra como o maior filme de todos os tempos, até que vai ser desbancado por Um Corpo que Cai, e hoje desbancado por Jeanne Dielman, que também tem interesses específicos por trás disso, porque qualquer escolha é ideológica, tá? E quando eu falo isso, eu não estou falando que Jeanne Dielman não merece, mas há um interesse ideológico, uma nova cinefilia surgindo, uma cinefilia preocupada com questões de grupos minoritários, cinema preto. E aí quando você fala o cinema preto, por exemplo, na lista da Scientology atual tem Moonlight, tem Corra, sabe? Além de outros filmes do cinema preto da história do cinema, filmes recentes do cinema preto passam a entrar. Filmes dirigidos por mulheres como Retrato de uma Jovem em Chamas, está na lista da Sign and Sound. E Jeanne Dielman desbancando o primeiro lugar, que é um baita de um filmaço. Aliás, Retrato de uma Jovem em Chamas também é um baita de um filmaço. Aí, Cidadão Kane ficou em 11º na lista de 52. Então assim, não tava nem no top 10, como eu falei, mas tava logo ali. Mas percebe que nessa primeira lista, Ladrões de Bicicleta, porque tinha um interesse com essa teoria realista que era paradigmática naquele momento, que o cinema moderno, bastante paradigmático naquele contexto e tudo mais, faz Ladrões de Bicicleta ganhar em detrimento de outras questões. E aí, como eu estava dizendo, ao longo dos anos, Como Era Verde Meu Vale meio que passa a ser injustiçado, porque a galera começa a acreditar que, na verdade, o Oscar esnobou Cidadão Kane e deu para um filme que não merecia, que era o Como Era Verde Meu Vale, que é um grande absurdo. Porque apesar de, sim, Cidadão Kane ser um dos maiores filmes da história do cinema e provavelmente, e aqui é a minha escolha, seria Cidadão Kane naquele ano, é um absurdo dizer que foi um snob, que Como Era Verde Meu Vale não merecia. E aí, isso aqui é aquilo que a gente sempre fala sobre o olhar anacrônico sobre as coisas. Sobre como a gente tem que olhar para essas premiações, primeiro, sobre o seu fator ideológico e, segundo, sobre o seu contexto histórico. E naquele contexto histórico, a gente precisa ter isso em mente. Cidadão Kane não nasce como o maior filme de todos os tempos. Então não é como se naquela premiação as pessoas já soubessem que em 1960 Cidadão Kane seria considerado o maior filme de todos os tempos, sabe? Então a gente sempre tem que considerar o contexto. Não é como se Cidadão Kane não merecesse, mas também não é como se Como Era Verde Meu Vale também não merecesse essa premiação, sacou? Então vamos lá, pica. Como Era Verde Meu Vale, pica. Vamos, mais o quê? Menina de Ouro, pica. Nossa, eu amo Menina de Ouro. É um dos meus filmes do Clint favoritos. Eu acho que só não é meu filme favorito do Clint porque o Clint fez Pontes de Madison e Os Imperdoáveis. Eu acho que a minha ordem é essa: As Pontes de Madison, Os Imperdoáveis, Menina de Ouro. Pica demais. Mais um melodrama lindo. E aqui é um melodrama que tá mais calcado na ideia do corpo. É um melodrama que é calcado nesse peso do mundo frente ao corpo. A moça, ela, como vocês sabem, ela bate o pescoço lutando e ela perde os movimentos do corpo. E aí começa o melodrama a partir disso, né? Esqueci o nome desse aqui. Um Estranho no Ninho. Maravilhoso. Jack Nicholson, lindíssimo nesse filme. Aliás, depois desse filme, ele vai ser muito marcado por esses papéis meio doidão, sabe? Das ideias. Mas é um dos grandes atores da história de Hollywood. Parasita. Maravilhoso. Que isso? É pica? Não, calma, gente. Parasita é um filme maravilhoso. É um filme que é interessante justamente porque ele transita pelos gêneros e transita muito bem. Ele consegue sair da comédia pro terror, gente. Vocês têm ideia de que Parasita consegue transitar de maneira bastante fluida da comédia pro terror?
e do terror pro drama, pro melodrama. Isso aqui é brilhante, mas maravilhoso, maravilhoso. Calma, dê tempo ao tempo. Pra Parasita também. Maravilhoso. O artista, medíocre. Medíocre. Assim, é aquele típico filme do Oscar que ganhou o Oscar de melhor filme porque fez uma simulação, fez uma homenagem à indústria. Mas é um filme vazio. Vazio. Franco Atirador. Michael Cimino. Pica. Pica. Robert De Niro aqui, lindo também, tá? E já temos 5 pica. Já temos 5 pica. O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Ótimo filme. Ótimo filme. Que isso? É pica? Não, calma, gente. Calma. Vai com calma. A Forma da Água. Eu acho um bom filme. Não acho que chegue a ser medíocre. É um bom filme. Também melodrama. Aliás, melodrama sempre foi uma ferramenta de Hollywood para criar proximidade com o espectador e, portanto, conquistar público, tá? Sempre. Desde o western, passando pelo cinema moderno, sempre o melodrama foi uma ferramenta. E chegando ao cinema da Marvel. O melodrama sempre foi utilizado como ferramenta para criar proximidade com o espectador e, portanto, angariar público. Aqui, ó. Os Imperdoáveis aqui, ó. Os Imperdoáveis aqui. E se eu botei o Menino de Ouro, os Imperdoáveis tem que entrar também. E eu coloquei os Imperdoáveis na frente de Menino de Ouro, né? Na minha lista do Clint. Logo, eu vou ter que baixar um aqui. E vamos colocar em ordem, de preferência aqui. Dentre esses aqui, meu preferido é Os Imperdoáveis. Seguido de Rebeca. Seguido de Como Era Verde Meu Vale. Seguido de Rebeca. Seguido de Titanic. Não, eu acho que eu prefiro Menina de Ouro que Titanic. Titanic vai pra baixo. Pronto. Forrest Gump. Ruim. Ô, filme ruim. Pelo amor de Deus. Chega. Para com isso, gente. Kramer vs Kramer. Veio medíocre. Gladiador. Medíocre. A Lista de Schindler. Cara, A Lista de Schindler. Ruim. A Lista de Schindler... Qual é a questão de A Lista de Schindler? Que A Lista de Schindler não pode ser chamada de medíocre. A Lista de Schindler não pode ser chamada de medíocre. Então A Lista de Schindler, ele fica entre o bom e o ruim. Por que eu digo isso? Porque, particularmente, criticamente, eu não gosto de Lista de Schindler por uma série de questões que envolvem a maneira como o filme representa o Holocausto. Inclusive, tem aula sobre isso no Introdução ao Cinema, se você quiser entender todo esse processo. Que está muito vinculado à ideia da teoria realista do cinema, que também tem aula no Introdução ao Cinema. Aliás, a aula sobre teoria realista do cinema, a aula subsequente à aula sobre teoria realista do cinema é a aula sobre Holocausto. Justamente porque eu trato essa aula sobre o Holocausto sob a ótica da teoria realista do cinema. O André Bazin, ele vai dizer pra gente justamente essa perspectiva de como o cinema, ele carrega consigo uma ontologia fotográfica e, portanto, entrega ao espectador uma sensação de realidade na medida em que ele simplesmente, ao clique da câmera, mostra o que está à frente. É uma autoridade com aquilo que ele mostra. Ele mostra, de fato, o que estava na frente. Ele captura a natureza em movimento, entregando ao espectador uma verdade. E aí, qual era a grande questão desses pensadores na década de 50 e, portanto, segunda metade da década de 40 e 50? Como filmar o Holocausto? Por que essa foi uma preocupação muito latente na década de 50 e segunda metade da década de 40? Porque o cinema não esteve presente nos campos de concentração. Que isso, filho? Como assim? Eu vejo imagens dos campos de concentração aí direto. Sim, as imagens que existem em movimento dos campos de concentração são imagens quando os exércitos aliados entram no território alemão e vão entrando nesses campos de concentração. E aí eles capturam em imagem aquela barbárie provocada. Mas durante o processo não há imagens. Esses arquivos foram queimados pelos nazistas. Queimados. O que há são 4 fotografias.
4 fotografias, mas em imagens em movimento não existem. E qual é a grande questão? A questão é que, se o cinema oferece uma verdade, e uma verdade que se comunica de maneira a ter uma autoridade com a realidade, se não há imagem, não há verdade. Se não há imagem em movimento, não há verdade. Percebe? Então, na contemporaneidade, sobretudo, isso a gente está falando da década de 50, mas vamos falar de hoje. Se uma verdade não é acompanhada de imagem, ela é sentida enquanto mentira. Porque cadê a prova? E a imagem é prova hoje. A imagem é prova. Percebe? Só que não haviam essas imagens. Essas imagens não existiam. Então, qual era a preocupação dessa galera? Como filmar? Para que não incorramos no erro da espetacularização do evento. Porque a espetacularização do evento pode até levar ao espectador a ideia de que olha só como terrível eram os nazistas. Que coisa horrível foram esses momentos. Mas, ao mesmo tempo, tolerável. Percebe? Então essa era a preocupação. E ao meu ver, A Lista de Schindler é um filme que espetaculariza os campos de concentração. Sacou? Então, particularmente, eu vou colocar em ruim, apesar de, mais uma vez, dizendo pra vocês, é um filme que não pode ser chamado de medíocre, por toda a habilidade técnica que o Spielberg emprega nesse filme. Então ele ficaria entre o bom e o ruim, mas eu não consigo chamar esse filme de bom, por isso eu vou chamar ele de ruim, tá bom? Tá explicado. Vai tirar o print, vamos mostrar lá, ele botou o Lista de Schindler de ruim, mas a explicação tá dada. A explicação tá dada, tá? Agora, é a mesma explicação que justifica seu ódio à Vida é Bela? Sim, só que aqui em nível ainda maior. A Vida é Bela é terrível. Um nível ainda mais grotesco, ao meu ver. E uma coisa que eu falei aqui, que o cinema oferece uma verdade e, portanto, o cinema é prova, esse negócio de cinema prova, vocês verem Nope, por exemplo. Mais uma vez, como é que o monstro é derrotado em Nope? Mostrando o monstro. Capturando o monstro. Como? Em imagem. Porque só a imagem prova. Vocês estão entendendo qual é a mensagem de Nope? Só a imagem prova a existência do monstro. E, portanto, só através da captura do monstro, através do cinema ou da imagem, nós podemos derrotar o monstro. Isso é lindo demais. O filme ele comunica como um todo sobre cinema. Só que, na contemporaneidade, nós temos um agravante nisso tudo. Qual é o agravante? Que toda a técnica vai em direção ao realismo. André Bazin já dizia pra gente isso na década de 50. Toda a técnica vai em direção ao realismo no cinema. Entretanto, na contemporaneidade, naquilo que a gente chama de pós-verdade, as técnicas se utilizam da autoridade fotográfica do cinema e, portanto, da capacidade de oferecer uma verdade para contar uma mentira. Então, técnicas que manipulam a verdade através da mentira passam a ser utilizadas. Que técnicas são essas, Felipe? CGI, deepfake, inteligência artificial, metaverso. E, portanto, um virtuamento do que é a realidade. E, portanto, nós sentimos como verdade aquilo que nem esteve mesmo no mundo. Lembra que eu falei? Ao dar play numa câmera, você mostra o mundo na nossa frente? Essa é a capacidade ontológica do cinema. Entretanto, todavia, agora a câmera filma o que nem mesmo está na frente dela. Oferecendo uma verdade falsa. Uma pós-verdade. E quais são as consequências disso, socialmente falando? É a ampliação técnica da capacidade de se capilarizar isso tudo e cada um ter em suas mãos a capacidade, por exemplo, de botar o rosto de um em outro. E, a partir disso, vencer eleições. Acabar com a vida de uma mulher. Porque o rosto dela vai ser colocado em coisas que ela não fez, por exemplo. Sabe? Porque hoje nós temos a capacidade de distinguir. Já é difícil algumas vezes. De distinguir isso tudo. Entretanto, a pensar num momento onde cada um de nós tenhamos a possibilidade de ter isso em nossas mãos de maneira eficaz,
Sabe qual é a questão? Então vai ter aula sobre isso no Introdução ao Cinema. Primeira aula agora de fevereiro. O cinema e a pós-verdade. Tá bom? Então confira essa aula, que essa aula tá muito boa. Muito boa. Vamos. Eu já tava dando play no vídeo, como se fosse dar play aqui na tier list. Lawrence da Arábia. Pica. E aqui, Lawrence da Arábia é o primeiro. Menina de Ouro, desculpa. Então já vou colocar o Menina de Ouro aqui e o Titanic aqui, porque foram os que desceram, né? Então pelo menos a gente bota eles na frente. Já vamos colocar aqui também na ordem. Eu vou colocar Parasita em terceiro, a favorita não, a Malvada, Amadeus, Annie Hall, isso, essa seria a ordem, na verdade. Essa seria a ordem. Vamos. Dançando com Lobos, ruim. A Ponte do Rio Kwai, mesmo diretor de Lawrence da Arábia. Maravilhoso. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E Ponte do Rio Kwai eu vou colocar aqui. Lindo. Shakespeare Apaixonado. Ruim. Eu sei que vocês têm um ódio muito grande por esse filme por causa da Fernanda Montenegro. E é um filme ruim, mas calma aí. Não sei se eu coloco na categoria Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é meme, tá? Eu sei que a galera do Twitter vai espumar por isso aqui, mas isso aqui é meme. Eu ainda acho Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo melhor que alguns desses filmes aqui, apesar de achar muito ruim. Mas é melhor que alguns desses filmes aqui. É melhor que o Discurso do Rei. É melhor que Shakespeare Apaixonado. É melhor que Dançando com Lobos. Diria até que é melhor que Forrest Gump. Mas melhor que Schindler, não. Aí também eu sou um pouquinho de sensatez também com relação à lista de Schindler. Mas é aquela categoria só pra dar aquela espumada maneira, né? É O Silêncio dos Inocentes. Maravilhoso. Já estamos 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui nós vamos jogar ele pra cá. Silêncio dos Inocentes. Puta que pariu. Se Meu Apartamento Falasse. Pica. E aqui, me desculpa, Michael Cimino e o Franco Atirador. 1000 desculpas por isso. Mas vem aqui pra baixo e aqui agora a gente já tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caralho. O Poderoso Chefão 1 e 2 aqui, ó. Mas eu não vou colocar o Poderoso Chefão em pica. Vou colocar ambos os Poderosos Chefão em maravilhoso. Ambos. E aí o que vai fazer isso acontecer? Vai descer tanto o Estranho no Ninho quanto o Amadeus. E curioso também, Amadeus e o Estranho no Ninho são do mesmo diretor, Milos Forman, diretor tchecoslovaco. Ou tcheco, né? Que fez muitos filmes na Tchecoslováquia socialista, tá? Amores de uma Loira, que é um ótimo filme. Baile dos Bombeiros é muito bom. Filme de comédia. E aqui eu vou botar o Poderoso Chefão. Aqui. Sim, eu gosto mais de Titanic. Desculpa, gente, mas eu gosto. E o Poderoso Chefão 2. Aqui. Tá? Vamos. Tem mais algum aqui que... The Great Show on the Earth, né? On Earth, né? O Grande Espetáculo da Terra. Medíocre. Tem aqui A Volta ao Mundo aos 80 Dias. Também é outro filme medíocre. Chicago. Chicago é um bom filme. Esse aqui é o... É porque aqui não dá pra ver o pôster, né? Mas esse aqui eu acho que é o... Da diretora. Como é que é o nome dela mesmo? Catherine Bigelow. Como é que é o nome? O... Guerra ao Terror, né? Guerra ao Terror é um bom filme, gente. Eu diria que até ótimo.
Mas eu vou botar em bom por conta da questão ideológica. Cara, qual é o nome desse filme aqui? Eu sei qual é esse filme, mas eu não tô lembrando porque não tá aparecendo o nome da capa. Crash. Ruim que dói. Ruim que dói. Acho que Crash dá pra colocar aqui, né, gente? Crash dá pra colocar aqui. Ah, vamos lá, vamos, né? Pô, já deu também de conversinha. Pronto. Tava tentando reservar essa categoria só pro Tudo em Todo Lugar, mas não... Departed, filme do Martin Scorsese. Vai colocar em ótimo, porque eu acho que eu não vou descer nenhum desses aqui. Então é ótimo. E é ótimo mesmo, eu não acho que seja maravilhoso, não. Vai, mais o quê? Green Book. Medíocre. Ruim. 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 Uma Mente Brilhante. Medíocre também. O Último Imperador. Bom. Cadê Rock? Operação França. Ótimo filme. Eu até colocaria Operação França em maravilhoso, mas não vou descer o Silêncio dos Inocentes. Aliás, esse aqui é um outro filme que historicamente vai ser injustiçado, porque as pessoas têm a ideia de que, na verdade, quem mereceria vencer o Oscar esse ano era a Laranja Mecânica, mas, sinceramente, não. Não. Rock. Achei o Rock aqui. Ótimo filme. Slumdog Millionaire. Com Quem Quer Ser um Milionário. Ruim. Não chega nem a ser medíocre, é ruim. E é aquele típico filme pra tentar conquistar o público, as demandas indianas, né? Não funcionou. Desculpa, Hollywood, mas aqui não. Aqui não, disse a Índia. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? 12 anos de escravidão, vocês pediram aí, né? Eu acho medíocre também. Medíocre. Não gosto. Eu acho que é mais um desses... É um filme que espetaculariza a questão da escravidão. Ele joga pra pena, sabe? Pra gente sentir pena do cara. E esse negócio dele tá apanhando e a trilha sonora tocando lá na peida de alto. Não gosto. Acho... Sabe? Não. Não rola. Mais o que? Braveheart, Coração Valente. Eu vou botar em bom, apesar de não sei. Não, é ruim, pronto. É ruim. Mas o que aqui que eu posso colocar? Aconteceu naquela noite. Cadê Aconteceu naquela noite? Não tô achando. Não tô achando. Me digam aí onde tá. West Side Story. Ótimo filme. Cantinho Esquerdo. Mas em qual fileira? Mais o que? Mais o que? Aqui. Volta ao Mundo em 80 Dias. Mais um filme medíocre. Mais um filme medíocre. Paciente Inglês, do Scorsese. É um bom filme. Eu não acho que seja... Essa tier list fica disponível pra gente depois? Fica. Vai estar no YouTube, gente. Vai ser publicado no YouTube. Vamos lá. Eu acho que é isso. Ben-Hur. Ben-Hur. Ótimo filme. E o Vento Levou. Bom. Fileira 2, lado direito. Ah, tá aqui. Tá aqui.
Aconteceu naquela noite. Eu não sou um grande fã desse filme do Capra. Apesar de ser um bom filme. Vamos botar em bom ou ótimo? Ótimo. Ou bom. Tá bom. Eu não sou tão fã assim. É isso. Esse aqui é o Midnight Cowboy. Filme da nova Hollywood. Como assim não tem Trapalhões no Serra Pelada nessa lista? Pois é, né? Não ganhou o Oscar de melhor filme. É o Midnight Cowboy, né? Então, assim, tô botando esse aqui como se fosse o Midnight Cowboy. Ótimo filme. Pronto. Vai ser isso, gente. Eu ainda não assisti. E esse aqui eu não quero colocar. Já foi muita coisa. Então, tá aqui a nossa tier list. Tá aqui. Quer dar print e jogar no Twitter pra me cancelar? Dá o print aí. Esse é o nosso... Nossa tier list. Dê o seu print. E esse aqui é a pica nessa ordem. São as 5 picas que a gente aguentou aqui nessa live. Nessa ordem. Lawrence da Arábia. Pra mim, o melhor filme... Vencedor de melhor filme do Oscar de todos os tempos é Lawrence da Arábia. Seguido de Os Imperdoáveis. Como Era Verde Meu Vale. Rebeca. E Se Meu Apartamento Falasse. Em Maravilhoso, segue a ordem de... Franco Atirador, Menina de Ouro, Titanic, Poderoso Chefão 2, Poderoso Chefão 1, Parasita, A Ponte do Rio Kwai, A Malvada, Annie Hall e O Silêncio dos Inocentes. Essa é a ordem definitiva, esse é o veredito final sobre a ordem de quais são os maiores filmes vencedores do Oscar de melhor filme. Top 15 aqui pra vocês, hein? Esse aqui é o top 15. E não tem conversa. Não adianta falar aqui embaixo, não é assim nada. Não, essa aqui é o veredito. Esse é o veredito. Porque, sim, eu quero que seja, assim será e assim vai ser. Tá bom? Curtiram o vídeo?